Povo abençoado do meu Deus, a paz do Senhor aos meus irmãos, a todos que estão nos acompanhando através dessas lives que nós estamos realizando. Hoje será a sexta live dessa série de lives Erros que pregadores devem evitar. Erros que pregadores devem evitar. Gente, eu quero agradecer primeiramente a todos os designers que têm nos ajudado, fazendo os cartazes, né? Nosso irmão Alisson da banda Kadosh, nosso irmão Marco Júnior, nosso irmão Everton de Jesus, nosso irmão Júnior Macedo. Obrigado a vocês que têm compartilhado, têm comentado. Já tem alguns irmãos aqui, ó. Nossa irmã Bel, João Pedro, Anderson, Jairo Moraes, Tiago, Claudijane. Pai do Senhor, irmão Jairo, vocês são especiais. Eu quero também aqui fazer as minhas considerações em forma de agradecimento, primeiramente a Deus, depois ao nosso irmão Manuel Eduardo e também a nossa irmã Camila Araújo, que tem nos apoiado nesse projeto, tem nos incentivado e tem colaborado para que essas lives venham ser bênção na vida de vocês. Nossa irmã Mila, nosso irmão Maurinho, missionário Fernando Everton, nossa irmã Claudijane, obrigado pelo carinho de vocês. Vocês são pessoas muito especiais. Hoje está sendo o sexto episódio, vamos assim dizer. Estamos na sexta edição dessa série de lives. O meu projeto, gente, é completar 50 lives só nesse tema. Erros que pregadores devem evitar. Erros que pregadores devem evitar. Nossa proposta é fazer 50 lives dessa e depois criar um seminário. Eu peço a oração dos irmãos. Criar um seminário para depois estar passando nas igrejas, com a permissão dos nossos pastores, subordinado à nossa liderança, à nossa diretoria, ao nosso pastor-presidente. Mas nosso desejo é preparar depois um seminário de erros que pregadores devem evitar e sair dando aí para as igrejas de forma gratuita, né? Com um materialzinho bem legal. Tudo para edificação dos irmãos. Hoje nós vamos estar na nossa sexta edição. Sexta edição. Vamos lá, sexta edição. Hoje nós vamos falar sobre não usar ilustrações no sermão e também sobre usar muitas ilustrações no sermão. Então, o tema da live de hoje é o equilíbrio ou a falta de equilíbrio nas ilustrações. A falta de equilíbrio nas ilustrações. Erros que pregadores não devem cometer. Nós já falamos aqui sobre começar um sermão sem introdução, falamos aqui sobre pregar verdades sem amor, falamos aqui em pensar em desistir só porque não foi bem naquela noite. Então você vai ver aí que já tem cinco. Hoje é a sexta e quem vai estar conosco é o pastor Elton John. Era nosso, mas agora está na cidade de Marinalva, se não me engano, cidade de Marinalva. A gente vai chamar aqui o pastor Elton John para que ele venha hoje. Gente, pega uma canetinha, pega um papel, vai anotando aí, porque vai sair muita coisa boa mesmo. Pastor Elton John, meu amigo, a paz do Senhor. Paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Tudo bom, pastor Elton? Eu quero primeiramente falar da minha alegria de ter a sua participação aqui conosco. Para nós é uma honra. Você é um amigo de longas datas. E hoje nós vamos falar sobre a falta de equilíbrio nas ilustrações. Na minha palavra aqui introdutória, Elton, antes de você chegar, eu estava falando sobre essa falta de equilíbrio. Ou seja, é importante que haja, sim, ilustrações, porque as ilustrações, ela é aquilo que ilustra ou aquilo que vai ajudar a passar a entender a verdade bíblica que está sendo pregada. Então é importante nós termos uma ilustração. Porém, as ilustrações jamais podem se sobrepor à mensagem bíblica. Então eu acredito que é um grande erro dos pregadores nos dias de hoje, que eles cometem a falha de não usar ilustrações e alguns cometem falhas de exagerar nessas ilustrações. E hoje a gente vai falar sobre o equilíbrio relacionado às ilustrações. Aí o Senhor já dá a sua palavra introdutória, saudando aí o pessoal, e já pode começar com esse bate-papo. Tranquilo, meu irmão. Primeiramente, quero agradecer o convite, para mim é uma honra, tá? Você sabe que sempre
estarmos juntos falando sobre a palavra. É um prazer muito grande. Eu demorei porque eu estava enxugando meu cabelo, sabe? Tava, tava dando um trapo aqui no meu Top, penteado. Mas é porque eu fui deixar minha esposa ali no trabalho e já voltei rapidinho. Mas tranquilo. quero saudar a todos os irmãos, né, com a paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Camila, né, que está fazendo aí, Camila Araújo, Isso, Elton. esposa do irmão Eduardo. Deus abençoe. Muitos irmãos aí, irmã Suzineide, lá de São Sou José do Rio, grande todos os bom. irmãos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor e dizer que é um prazer estar com vocês. Então, meus irmãos, Alixson, é um assunto muito importante. Ah, ademais de todos que vocês já está trabalhando. Eu acompanhei a live de ontem com o Misa Uma vez Live, a foi mais. muito bom, muito Foi boa top, mesmo. né? Foi bom. Também acompanhei depois no IGTV do Predes. pastor que era Bahia, e está agora na Bahia, esqueci o nome dele Pastor agora. Predes. Pastor Predes. Pastor Prédio, Anderson Prédio. Então, é excepcional. Então, o tema de hoje também é muito legal, é muito instrutivo também, serve para nós como pregadores, né? Como você já bem falou, são temas que nós não somos peritos, eu não sou perito nesse texto, nesse tema, né? Mas nós temos uma estradazinha, ainda que pequena, né? São 21 anos pregando, então a gente Foi isso, hein, Elton? já dá para mergulhar um pouco, já dá Ah, para falar um pouco em relação a isso aí. Então, Alix, a ilustração, como você falou, ela, ela é vital numa pregação. Acredito que todo pregador, toda exceção, sem exceção, ele usa ilustração. aleluia. Até porque o maior dos pregadores, Jesus, 75% das suas mensagens nos evangelhos são por ilustrações Verdade. associativa e comparativa, que são as parábolas. Então, é muito interessante todo pregador saber usar, né, com coerência, com coesão, as ilustrações. A palavra ilustração, ela vem do termo latim, significa illustratio, e ela dá a ideia cabalmente de elucidar, de esclarecer. Então, não tem outra via que a ilustração trabalha. Ela trabalha apenas para esclarecer. Tem uma Aleluia. informação que eu achei muito interessante, que ilustração, ela visa atender três demandas. Isso aqui eu acho bem interessante. Três demandas? Três demandas. Informar, explicar e auxiliar o entendimento ou compreensão do ouvinte. Elton, por favor, repete Informar. aí de novo. Repete de novo. A ilustração, ela trabalha com três demandas. Primeiro, informar, né? Segundo, explicar. E terceiro, auxiliar no entendimento daquilo que você está falando. Perfeito. Então, assim, ela trabalha com essas três demandas, ou seja, é tornar claro o assunto mediante exemplos. Você vai exemplificar aquilo que você está falando através da ilustração. Então, o que é ilustrar, irmão El? É dar exemplo, Aleluia. comparar. É comparar, só isso. Então, tem muita gente, Alex, que, assim, tem muitas pessoas, eu já cometi esse erro. Como eu nunca fui muito fã de ilustrações, eu vou falar na frente por que eu não sou fã de ilustrações, Isso. mas uso. E aqui no sul, onde eu sou pastor, eu uso muito também ilustrações, que é uma forma mais clara, é uma forma mais, vamos dizer assim, mais direta de chamar a atenção do ouvinte. Porque, Isso. veja, ela auxilia. Né? Às vezes o camarada tem uma dificuldade e quando você usa a ilustração, ele já pegou. Por isso eu até anotei aqui, ó, quando um pregador compara o que está explicando com algo que o ouvinte já conhece, se torna mais fácil a Aleluia. sua acessibilidade. Eu vou repetir porque isso aqui é muito interessante, Alex. Repete. Quando um pregador compara o que ele está explicando com algo que o ouvinte já conhece, na verdade ele está ilustrando o seu sermão. Por quê? É comprovado, meu amigo, que nós temos a tendência de aprender mais pelos métodos associativos e comparativos. Então, quando você prega, que você faz uma associação no texto que você está abordando e comparando, fica Perfeito. maravilhoso. Então, a ilustração, ela bem encaixada no sermão, ela vai trazer para o ouvinte aquilo que a princípio era desconhecido para algo conhecido que ele entende. Exatamente.
Perfeito, Exatamente. perfeito, perfeito. Tem um teólogo que ele disse que a ilustração é capaz de trazer o abstrato para o concreto. Ô, Glória. É. Show, mano. Ele tem a capacidade de trazer o abstrato para o concreto. Porque a pregação em si, né, lá na frente eu vou falar sobre isso, mas a Isso. pregação em si, ela trabalha com três verdades. Explicação, explicação, ilustração e aplicação. Vou repetir. Explicação, aplicação, não, explicação, ilustração, né? Exposição, ilustração e aplicação. Melhor. O Perfeito. que é exposição? O que é exposição? É o que o texto diz. O que é a ilustração? É demonstrar o que o texto diz. E o que é aplicação? É dar o significado do que o texto diz. Pronto. Então, Perfeito, Edson. assim, perceba que a ilustração, Alex, ela está no meio da exposição e da aplicação. Ela Perfeito. nunca está no início e ela nunca está no final. Ela fica ali no meio, Show. né? Eu, eu pego o texto, exponho o texto. Na medida que eu estou expondo o texto, eu estou ilustrando, demonstrando. Eu estou dando focos de luz, para que a compreensão do ouvinte seja mais clara, seja mais vívida, como disse o irmão aí no comentário, seja mais palpável, né? Eu Perfeito. consiga ter uma adequação melhor. E a aplicação, ela de fato significa o que o texto dá. Então, quando eu explico o texto, eu estou preparando a mente do ouvinte. Quando eu dou ilustração no texto, eu estou preparando o coração do ouvinte. Mas quando Aleluia. eu aplico o texto, eu estou preparando o coração do ouvinte para obedecer aquilo que foi explicado e ilustrado na palavra de Deus. Perfeito, velho. Perfeito. Eu fiz umas anotações aqui, referente ao que o pastor Hernandes Dias Lopes falou, né? Que a gente está falando aqui, a gente começou falando sobre a importância da ilustração, mas Sim. o pastor Hernandes disse uma coisa que eu achei interessante. Ele disse assim, ó, construir, aqui. Ele fala que a ilustração são janelas em uma casa que é o sermão. Então, o sermão é uma casa e as ilustrações são janelas que trazem claridade, como você bem falou aí, traz claridade para o sermão, aqueles relampejos. Eu gostei dessa expressão, desses relampejos de luz, eu gostei. Então, a ilustração são janelas em uma casa e a janela na casa serve para trazer claridade, luminosidade para o ambiente, não é? Só que ele disse também uma Isso. coisa interessante. Construir um sermão sem ilustração é como fazer uma casa sem janelas. Porém, não existe casa só construídas com janelas. Não é verdade? É, É aí onde vai entrar o equilíbrio, né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio no uso das ilustrações. exatamente. É onde se entra o equilíbrio. Por quê? Acho que você até me perguntou, a gente até falou no Zap ontem, a questão Sim. do tempo que se usa na metodologia das ilustrações. E eu até falei para você, eu fiz um breve curso uma vez, faz tempo, Aham. né, para pregadores, e eu me lembro que o ensinador, né, o mestre foi o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que foi meu pastor presidente em Parnamirim. Perfeito. Antes de vir para cá, eu fui co-pastor de setor aí. Então, ele disse uma coisa que eu guardei. Ele disse: a gente tem que guardar muito cuidado, três coisas numa pregação. Três coisas: introdução, explicação e conclusão. Quando ele partiu da premissa da explicação, que é onde vai dar os lampejos de ilustrações, Isso. ele nos ensinou sobre ter muito cuidado, porque às vezes, Alex, as pessoas tomam mais tempo ilustrando o texto do que explicando o texto. Olha aí. Olha aí. Então, veja só, quantas ilustrações eu posso usar numa pregação? Se você fez uma pregação de 50 minutos, logicamente, você vai dividir os seus pontos coerentemente em 10 minutos para poder falar 5 pontos. Você pode usar ilustrações em todos os seus pontos, só que o texto deve brilhar mais do que a ilustração. A Aleluia. explicação do texto deve sobressair mais do que a ilustração. Por quê? Porque a ilustração, ela é o meio para a pregação, ela não é a base. A base é o texto. A ilustração é Perfeito. só o foco do lampejo. Gostei. Então, Elton, tanto a falta como o exagero das ilustrações podem comprometer a essência e o propósito do sermão, que é anunciar a palavra, não é isso?
Exatamente, você falou, você foi perfeito agora, exatamente, isso aí. Então, assim, tanto o exagero quanto a falta. Porque, assim, eu desacredito, né? Eu desacredito, Alex, que um pregador não use ilustrações. Uhum. Até porque, ó, os maiores, eu vou usar uma linguagem do pastor Hernandes Dias Lopes, ele usa para Sim. Paulo, o maior bandeirante do cristianismo. Mas eu vou pluralizar. Os maiores bandeirantes do Novo Testamento também usaram a ilustração nas suas pregações. Por exemplo, deixa eu citar aqui um, Paulo. Em Sim. Gálatas capítulo 5, versículo 15, Paulo dá a ideia de chamar os irmãos de Gálatas de canibais. Por quê? Porque Paulo disse, vocês tratam uns aos outros se mordendo. Olha aí. Entendendo? Então ele usa uma ilustração para mostrar o sentimento de ira que estava entre os irmãos. Por exemplo, outra linguagem ilustrativa que o diabo ruge. Não ruge. Perfeito. O diabo é leão? Não é. Não, Então não ele é. usa uma linguagem ilustrativa, associativa, comparativa para destacar o perigo do diabo em pegar aqueles que não estão vigilantes. Por exemplo, Perfeito. outra linguagem ilustrativa, a gente vai ver em Deuteronômio, capítulo, acho que é 32, quando Moisés diz assim, ó, goteja a tua doutrina como orvalho. A palavra de Deus é orvalho? Não é. Exato. Mas ele usa uma ilustração. Outro texto que esclarece a ilustração, Oséias 14:5, o próprio Deus disse: Eu serei para Israel como orvalho. Deus é orvalho? Não é. Até porque ele usa a expressão, um advérbio comparativo, como o orvalho. Então veja que todo pregador ele usa É ilustração. verdade. Agora é preciso entender como usar. E aqui eu quero falar exatamente sobre três Isso. finalidades que a ilustração serve. Três. Eu falei sobre as três demandas, que é informar, explicar e auxiliar. Agora, são os três melhores, ou vamos dizer assim, maiores focos, Sim. ou objetivos da ilustração. Então, você pode perguntar, Pastor Welto, para que eu uso ilustração? Para três coisas. Número um, para trazer ou revelar verdades espirituais. Perfeito. Então, o que é a ilustração? São histórias que permitem aos ouvintes se identificarem com a verdade espiritual. Vamos lá. A irmã está dizendo aqui que a Bíblia é cheia de metáforas. É verdade, irmão. A Bíblia é Verdade. cheia de metáforas, de alegorias, né, de tantas outras pessoas. Mas a figura de linguagem da comparação bate o nível. Ó, Alix, eu vi aqui no livro de Russell Shedd, Palavra Sim. Viva. Então, eu vou até indicar esse livro aqui, ó, para quem Isso, gosta. indica. Eu indico esse livro aqui, um dos melhores livros que eu já entendi. Então, vou até ler aqui, ó, página 99 do livro. Ele diz assim, ó, o Antigo Testamento é composto de uma narrativa de 75%. Então, assim, a maioria das narrativas tem alegoria, tem ilustração. Então, Perfeito. pregador diz assim, eu não uso ilustração, meu irmão, você não aprendeu com Jesus. É Fica mais, verdade. fica É mais verdade. fácil, né? Então, assim, primeiro, a ilustração, elas são histórias que permitem aos ouvintes se identificar com verdades espirituais. Lembra que a gente falou uma vez numa live sobre o filho pródigo? Sim, me lembro. Então, pronto, Jesus pegou histórias para trazer verdades espirituais. Isso é o primeiro Isso. objetivo da ilustração. Em Lucas 15, ele trabalha três, né? Ele Exato. trabalha a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho. Então ele contou essa história para quê? Essas três histórias. Para quê? Para revelar lições espirituais. Quais? Salvação, reconciliação, graça e tantos outros. E tantos outros. Perfeito. Agora, Elton, você falou uma coisa interessante aí, que tem muita gente, tem muitos pregadores que usam Hum, essa expressão, eu acredito até de maneira equivocada. Sempre nas nossas lives, Elton, enquanto você está bebendo aí sua água, sempre nas nossas lives, eu deixo bem claro que o nosso intuito aqui não é demonstrar superioridade a ninguém, e nós não estamos verdade. aqui para criticar ninguém. Mas o nosso intuito é alinhamento, aperfeiçoamento. O que a gente Isso. quer é que os irmãos não cometam erros que nós cometemos. Eu vi que no começo você falou
eu já cometi esse erro. Eu também falei ontem, a Misadai também falou, então nosso intuito é fazer com que as pessoas não cometam erros que nós cometemos. Então, uma coisa que você falou bem interessante aí, eu achei bem relevante para a gente falar agora, é que tem gente que diz assim, eu não uso ilustrações. Eu não uso ilustrações. Aí você falou até assim, então você não aprendeu com Jesus, porque Jesus sempre usou ilustrações. E o que essas pessoas que dizem isso, eu acredito que por falta realmente de conhecimento ou ignorância, é porque elas não sabem o fato que a ilustração, ela pode ser uma história, né? Sim. Ela também pode ser uma experiência própria, que a gente vai, eu vou mais na frente, eu tenho certeza que a gente vai falar sobre isso, como também ela pode ser uma passagem bíblica. A ilustração, que você está no sermão, pode ser dentro de um contexto bíblico. Eu vou dar só uma referência de Jesus. Lucas 11:30, Jesus usa a história de Jonas para afirmar a verdade espiritual que ele estava falando para o povo. Ele diz assim como foi no tempo do profeta Jonas. Olha só, Jesus usa de forma ilustrativa a própria palavra. Então, gente, quando você está pregando, diz assim, eu não uso ilustrações, mas quando você se remete a outro texto... Sem saber, né, Alex? Às vezes sem saber. Sem saber, às vezes a pessoa está pregando um texto no Novo Testamento, aí para comprovar a verdade bíblica que existe, de fato, ele vai se remeter a um texto do Antigo, aí ele está se esquecendo que a partir desse momento ele está fazendo uma ilustração. Não é verdade, Elton? Na verdade, ele está fazendo duas coisas. Ele está fazendo a coordenação do texto, que a gente chama de concordância, e ao mesmo tempo uma concordância ilustrativa. Então, ele está concordando com o mesmo texto, mas trazendo em cima disso a ilustração. Então, eu achei interessante aqui, a Deise Barbosa, ela colocou aqui, eu achei perfeito. Sem a ilustração, para nós, o Ministério Infantil, seria quase impossível passar para as crianças. Perfeito. Deise. Parabéns, Deise. Perfeito, minha irmã. Eu sou pastor aqui de igreja e a gente sabe que a gente não consegue prender as crianças. Então, assim, a ilustração, ela é muito importante. Ela não pode tomar toda. Mas no caso das crianças, para que o método seja mais eficaz do ensino, é quase 80% de ilustrações para ela pegar. Então, isso aí é uma aspazinha que a gente coloca. Elton, você responde à irmã Suzineide e ao irmão Everton, que eles perguntaram assim, a irmã Suzineide, Jesus usava as parábolas. Aliás, as parábolas são também ilustrações? Uma pergunta. Também são como ilustrações. Porque a palavra parábola no grego, parabole, que significa ilustração, comparação, associação. Então, tudo está ligado isso aí. Elton, agora o pastor Fernando Everton, ele fez a seguinte pergunta. Explica a diferença entre ilustrações e conjecturas. Muitas pessoas não sabem. Há alguma diferença entre ilustração e conjectura? Elas são diferentes, mas são associadas. É igual associação e comparação. Associação é a mesma coisa que comparação? Não é. Associação é uma combinação, é uma junção, é uma união. Já a comparação, ela deriva de dois termos, é colocar ao lado de. Então, quando você faz uma comparação, você está colocando o texto ou a ideia do lado de para o ouvinte compreender. Quando você faz uma conjectura, né, é diferente as palavras, mas a ideia vai dar o mesmo. Você está fazendo um método para que a pessoa também tenha uma capacidade de acessibilidade melhor. Perfeito. Deixa eu só explicar aqui uma coisa para toda essa gente que é importante demais que tá conosco nos acompanhando. Na medida do possível, enquanto o Elton estiver explanando e a gente estiver nesse bate-bola bem gostoso, como está agora, bíblico, se a gente não puder responder, não é porque a gente não achou importante a sua pergunta. É por isso que eu sempre friso, Elton, que as pessoas, a partir do momento que eu salvar a live, as pessoas vão lá mesmo, na live já salva, façam as suas perguntas, marquem duas pessoas, porque na medida do possível, eu e a pessoa convidada, que hoje é o pastor Elton John, na medida do possível a gente vai estar respondendo vocês lá, tá bom? Então, podem continuar fazendo suas perguntas, mas é de fundamental importância que vocês façam as suas perguntas quando a live já estiver salva, tá bom? Para que a gente possa responder com muito mais critério, com muito mais tempo, né? Pautado, focado, e assim eu tenho certeza que a gente pode tirar várias e várias dúvidas. Então, Elton,
As ilustrações, elas podem ser uma história, uma experiência, e podem também ser uma passagem bíblica. Agora, eu tenho me preocupado com uma coisa, Elton. É porque tem pessoas que, quando usam as suas experiências próprias, experiências pessoais, às vezes são tendenciosas, assim, às vezes se inclinam para contar algo de maneira exagerada. Ou seja, deixa eu ser bem direto, às vezes até mente nas ilustrações. Então, Elton, eu fiz aqui até eu fiz até uma anotação que eu coloquei assim, ó, nossas ilustrações, quando a gente usa as nossas experiências próprias, podemos usar nossas experiências próprias, né? Para ilustrar uma verdade que a gente está pregando. Mas as nossas ilustrações precisam da mesma integridade que a palavra base da nossa mensagem. Ou seja, nós estamos pregando a palavra da verdade. Então, a minha história, gente, precisa estar pautada na verdade, porque faz parte do sermão que eu estou pregando. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você falou uma coisa, Alix, que assim, eu tenho muito cuidado, muito zelo com isso. Por exemplo, existem pessoas que querem ilustrar na hora do seu sermão e ela contam testemunhos alheios, sem de fato conhecer a veracidade do testemunho. E às Rapaz, vezes o testemunho roda o mundo inteiro, roda o Brasil inteiro, e quando a gente vai para a íntegra, não foi nada daquilo que foi falado. Então, assim, isso. a sua forma de falar, para mim, foi perfeita, porque tanto a mensagem, quanto a ilustração, quanto a aplicação, ela tem que ser coerente com a verdade do texto que você está expondo. Exato. Então, eu acho, Alix, muito interessante você fazer ilustrações, ou nós, fazendo ilustrações mediante a verdade. Sabe por quê? Porque segundo Coríntios capítulo 13, versículo 8, diz que nada pode se contra a verdade a não ser a própria verdade. Verdade. Então, quando você conta algo que está recheado de inverdades, logo o seu sermão, a sua ministração pode ser questionada e você não tem argumentação suficiente para comprovar aquilo que você falou, porque ela está pautada numa inverdade. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque isso é muito sério. É muito sério, porque nós estamos pregando a palavra de Deus. Olha só, como é tão interessante, como a gente deve estar pautado na verdade. Ó, Jeremias 10:10, Jeremias disse assim, ó, o Senhor Jeová é a verdade. Jeremias 10:10, o Senhor Jeová é a verdade. João 14:6, Jesus Cristo disse, eu sou a verdade. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 16, a partir do 20, Jesus disse, eu vou, mas vos enviarei o Espírito da verdade. Então, a partir do momento que na sua conjectura, na sua ilustração, há algum fragmento de mentira, você vai estar descredibilizando toda a verdade ao qual você deveria estar pautada. E, infelizmente, Elton, isso aqui precisa ser falado, já que os temas das nossas lives são erros que pregadores devem evitar. Muitos, quando estão usando conjecturas ou ilustrações referente a algum tipo de testemunho, muitos, não todos, tá certo? Não estou generalizando, mas muitos estão preocupados em ver a reação da plateia. O glória, Isso. o mão levantada, o entrar no manto, e muitas vezes usam de artifícios mentirosos. Que isso seja erradicado dos nossos púlpitos, porque as nossas mensagens, inclusive as ilustrações que fazem parte delas, devem estar pautadas na verdade. Exatamente. Você vai ver que a maioria das pronúncias de Jesus, ele usa um acréscimo que a gente chama dizendo, na verdade, na verdade. Na Perfeito. verdade, na verdade. Ou seja, eu estou falando a verdade por meio da verdade, porque eu sou a verdade. Então, a minha fala está mediante a verdade. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque nós podemos acarretar muitos problemas. Eu já tive o desprazer de ver um pregador do meu lado sendo repreendido pelo testemunho contado totalmente fora. Então, Que assim, coisa. aquilo ali eu ouvi e eu falei, eu já não caía nessa, agora é que eu não caio mais. Por isso, eu sou muito precavido em contar testemunhos alheios, a não ser que eu conheça. Então, Alix, muito interessante a gente ter muito cuidado. Tem gente que tem uma mente assim
extraordinária. E eu vou falar disso daqui a pouco, a respeito de como trabalhar a questão da ilustração. Porque tem gente que diz assim, eu tenho que ser espiritual na ilustração. Não, não, você tem que ser criativo. Espiritual, não. Perfeito. Criativo. Tem nada a ver criatividade com espiritualidade. Então, a gente vai falando sobre isso aí. Como eu tinha falado aqui, a ilustração, ela visa identificar uma verdade espiritual. Aí a Perfeito. gente já citou, falou sobre as parábolas de Jesus, que a maioria delas, o intuito, o foco é trazer verdades espirituais. Segundo, a ilustração, ela visa persuadir, motivar, tocar o coração e provocar uma emoção. Rapaz, Preste atenção, isso aqui eu preciso falar, Alex, porque isso aqui, às vezes a gente não entende certamente. A gente não entende, a gente olha assim, puxa, então eu tenho que citar uma ilustração para provocar uma emoção. Calma, primeiro é persuadir, motivar, tocar o coração e dar uma vontade de provocar decisões. Ou seja, quando eu estou pregando e eu quero usar uma ilustração, eu tenho que usar algo que provoque, persuada a pessoa dentro daquilo que eu estou falando para provocar uma decisão. Sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei do pastor Donald Barroso. Isso aqui é um sim, exemplo que cabe demais. Ele é conhecido como o mestre da arte de ilustrar. Depois você pesquisa sobre esse pastor, tá bom. Donald Barroso. Cara, fenomenal. Depois vocês pesquisam aí. Ele estava indo com a sua esposa, Alex, no cortejo fúnebre dela, né? Sim. Daí a filhinha mais nova perguntou: papai, por que era necessário que a mamãe morresse se Jesus morreu por nós? Se morreu por ela? Daí ele parou, Alex, baixou a cabeça, olhou assim, aí ia passando um caminhão. Aí ele olhou para ela e disse assim: filhinha, ela disse: oi, papai, o que você preferiria? O caminhão passar por cima de você ou a sombra? Aí ela disse: a sombra. Aí ele disse: pois é, minha filha, o caminhão passou por cima de Jesus, mas a sombra passou por cima da sua mãe. Rapaz, é perfeito, meu irmão. Tá Perfeito. vendo? Sim, foi uma ilustração que ele fez, e o testemunho, né, do livro que eu li, disse que ela parou assim, disse: ah, papai, entendi. Então, assim, ele conseguiu persuadir, convencer a sua filha através de uma ilustração. Então, é Que muito forte, né? interessante a gente Que forte, passar a é mesmo. experiência. Hã? É Que muito forte, é interessante mesmo. a gente passar a ilustração, porque isso é maravilhoso. Então, ela visa a ilustração, além de identificar, ela visa também a provocar decisões. Terceiro, para eu passar aqui a falar para você, do foco da ilustração, ela visa iluminar, Alex. Iluminar o quê? Isso aqui você vai gostar mais do que eu, que você gosta muito disso aqui, porque a iluminação é terrível. Às vezes, Alex, a gente está pregando, né? Eu Isso. falo você, mas tem muitos pregadores. O Misa já chegou aí, o meu amigo Fábio Soares, nosso amigo, está aí. Mas Rapaz, tem você muita gente boa. está pregando, de repente, Alex, você não leu nada relacionado para ilustrar aquilo. Mas, de repente, de tanto você ler, porque a Bíblia diz que o Senhor nos faz lembrar de toda a verdade. Só lembra quem lê, Só lembra quem né? lê. Pum, aí você vai e joga coerentemente no texto que você está falando para trazer o quê? Iluminação. São. É exatamente para trazer a ideia que aparentemente do texto está obscura e vai gerar uma clareza. Sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei também do pastor, eu até anotei aqui, do pastor Briscoe. Ele chegou em casa, viu o filho dele fazendo uma experiência ilustrativa para iluminar. O filho dele estava fazendo uma coisa que estava errada. Ele falou assim: ó, se você fizer de novo, eu vou te bater. Aí, quando ele chegou em casa, o filho estava fazendo a mesma coisa. Ele disse assim: ó, vou te dar 10 cintadas. Boa. E aí, quando chegou em casa, começou a bater, deu 5. A ideia que ele queria revelar ao seu filho nessa situação era a ilustração de misericórdia e graça. Aí ele disse assim: eu vou te dar 10. Quando ele deu a quinta, ele parou. O filho dele perguntou: disse, papai, não era 10? Ele disse: eu quero lhe ensinar a lição da misericórdia. Você era para levar 10, mas você levou 5. Quando ele terminou de bater, colocou ele de castigo. Quando foi 10 minutos, ele chamou assim: vamos tomar um sorvete? Ele falou assim: papai, não estou de castigo. Ele disse assim: eu quero que você aprenda o que é graça. Perfeito. Tá entendendo? Qual é a lição que a Entendi. gente aprende?
Qual é a lição? É que a misericórdia diminui o castigo merecido. Olha E a aí. graça, ela outorga graça, né, em lugar do castigo prometido. Então, a ilustração, ela deve ser feita, meu irmão, é maravilhosa. Perfeito, Elton, perfeito. E uma coisa interessante, Elton, que nessas duas ilustrações que você contou, Fábio tá dizendo que fez isso com o Juan. você disse que o ano foi, Fábio. Já pode pregar também sobre isso e usar ilustrações pessoais referente a isso. Elton, e olha que coisa interessante. Uma coisa interessante que você falou, contando esses testemunhos desses pastores, por exemplo, do primeiro e do segundo, eles usaram experiências pessoais que eles tiveram com seus filhos, não é verdade? Isso. E olha que coisa interessante, porque eles usaram essas experiências ou ilustrações, usaram as experiências como ilustrações, não é verdade? Isso, agora, voltando para o testemunho em si do caminhão, você preferiria que o caminhão passasse por cima de mamãe ou a sombra? A menina disse a sombra. Aí disse assim, então o caminhão passou sobre Jesus e a sombra passou sobre a sua mãe. Aí a criança entendeu a verdade conforme a ilustração contada para o seu pai. Mas o que eu quero dizer aqui, o que eu queria que você falasse um pouco, é porque a ilustração contada pelo pai foi contada dessa forma para atingir o público-alvo que era a criança. Então, como é importante você ter conhecimento do público ao qual você vai pregar, e inclusive isso vai ser tema da nossa live segunda-feira com Fábio Soares, viu? Porque a gente não pode também contar ilustrações aleatórias. Ela precisa, no meu ponto de vista, Elton, ela precisa ter duas coisas que devem andar juntas. Ela precisa ter coerência com a verdade, como a gente já falou, e ela precisa ter coerência com o público ao qual você vai ministrar. Porque senão não surtirá o efeito que o pregador quer que surta, não é verdade? E o irmão fez uma pergunta aí, eu gostaria que você respondesse. Ele perguntou assim, ilustrações tem inspiração do Espírito Santo? Eu vou responder, mas eu gostaria que você respondesse. A partir do momento que a sua ilustração está pautada na verdade, tudo que é verdade, eu acho que o Espírito Santo está envolvido. É verdade. O Espírito Santo está envolvido, mas necessariamente nem toda ilustração ela deriva de espiritualidade. Perfeito. De inspiração. Ela está pautada na criatividade. Criatividade. Por exemplo, você falou uma coisa muito interessante que tanto pega aqui como salta para segunda-feira, né? Tanto pega aqui como salta para segunda-feira. O Dr. John Stott disse que o pregador ele tem que fazer exegese do texto e exegese da congregação que ele vai pregar. Olha só. Repete aí, por favor, repete aí. O Dr. John Stott, ele disse que quando o pregador ele vai pregar, ele faz a exegese do texto e a exegese da congregação que ele vai pregar. Daí eu pergunto, ele foi muito profundo, mas, na minha modesta opinião, a gente tem que pensar um pouco em relação a isso. Por quê? Porque a exegese do texto tem que ser feita, é óbvio, para se pregar. Ninguém prega porque eu achei bonito fulano pregar. Não. Mas assim, como é que se faz a exegese da congregação? Aí onde entra a inteligência do pregador. Ah, perfeito. Por isso eu afirmo, meu amigo Alix e todos os nossos irmãos, que o pregador tem que ser inteligente. O pregador tem que ser inteligente, tem que ser criativo. Como é que ele faz a exegese do público? Olha, Jesus era tremendo, gente. Deixa eu tentar explicar essa questão. Você vai ver que em Lucas 2, 46 e 47, o texto diz que ele estava entre os doutores com 12 anos. E a verdade é que ele ouvia e perguntava. E o texto vai dizer assim, e ele se admirava, não era da sua espiritualidade, era da sua inteligência. Perfeito. Ou seja, entre os doutores, Jesus sabia trafegar com muita desenvoltura no meio deles. Agora, Marcos 4,33, olha o que o texto diz. E ele falava de acordo com a capacidade dos seus ouvintes. Ele sabia que o público que ele estava era mais baixo. Verdade. Eu amo esse texto. Verdade. Não era mais baixo na condição, era mais baixo na compreensão. Então, o pregador tem que entender, na hora também de ilustrar, o nível de entendimento que o seu público está. Você vai pregar para doutor? Você vai pregar para doutor? Está lá em cima. Você vai pregar para a gente. Por exemplo, aqui na congregação que eu sou pastor, você tem que pregar o mais básico possível. Perfeito. O mais básico possível. Então, quando vai fazer ilustração, você não pode... Outra coisa interessante, você vai estar pegando um texto simples. Como é que você vai fazer uma ilustração de uma coisa bem alta? Não.
ser coerente, coadunada com o texto que você está Perfeito. falando. Então, por isso eu digo, Alix, ó, Paulo disse uma coisa, e é muito interessante para nós que pregamos e fazemos ilustrações. Quais, pastor? Anota isso, meu irmão. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Paulo diz que a gente precisa de sabedoria, conhecimento e inteligência. Meu Deus. Sabedoria, conhecimento e inteligência. Presta atenção, sabedoria se recebe, conhecimento se adquire, mas inteligência se usa. Perfeito, velho. Sabedoria você recebe, é Deus quem dá. Deu a você, deu a Almisa, deu a mim, deu a Fábio, deu aos irmãos que estão aí. Agora, conhecimento, o que a gente faz? A gente adquire. E Alixo sabe muito, os irmãos sabem muito. Não, meu irmão, é porque luta, busca. Perguntaram para John Stott assim, ó, John Stott, qual é o segredo da sua exegese? Ele disse, trabalho. Perfeito. Trabalho. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? A sabedoria se recebe. Então, Deus dá, pega, tá aí. Conhecimento, o que faz? Adquire. E a inteligência? Você usa. Aí Perfeito. usa com criatividade. Você falou esse exemplo aí de Don Stott, né? Que é trabalho, né? Leitura, estudo, buscar, se aprimorar, investir. Isso. Tudo isso é fruto do trabalho. Aí eu vou usar uma ilustração de um pregador norte-americano de uma congregação batista. Ele estava sentado na varanda da casa dele de manhã, com vários livros e a Bíblia. Aí passou o vizinho e disse assim, pastor, o senhor está descansando, hein? Ele disse, não, eu estou trabalhando. Estou trabalhando. Eu já li. Aí à tarde, ele pegou o cortador de grama, saiu cortando a grama dele assim na frente da casa, aí o mesmo vizinho disse assim, pastor, o senhor está trabalhando? Eu disse, não, estou descansando agora. Você vê, né? O esmero, né? O esmero da visão do pastor em relação à lei, né? Até colocaram aí, está escrito, Paulo disse a Timóteo, persiste em ler. Aleluia. Persiste em ler. Então, tem que ter muito cuidado com relação a isso. Você quer falar alguma coisa, Alix? Eu vou... Não. Vá dando continuidade. Ó, a ilustração, a gente tem que ter cuidado com 3 coisas. Número 1, a ilustração, ela não pode dominar a exposição e nem o expositor. Opa, certo. Ela não pode dominar a exposição e nem o expositor. Por quê? Tem gente que é servo da ilustração. E o pregador, ele é servo, escravo do texto. É o Senhor que é o texto que é Senhor da sua vida. Perfeito. Ou seja, John Stott diz uma coisa que eu achei tremenda. Ele diz assim, ó, quando eu coloco a minha ideia no texto para explicar ou ilustrar, eu estou colocando um leite adulterado. Meu Deus do céu. Perfeito, velho. Por isso é interessante, Alex, como você frisou, e eu volto a repetir, é muito coerente a questão de ilustrarmos com a verdade, por meio da verdade, tá entendendo? E trabalharmos essa questão da verdade. Só um minutinho aqui. Vá aqui, Lemuel Bota, vá. Lemuel Bota em você. Papai tá fazendo um vídeo aqui, tá? É meu menino aqui, uma benção. Então, assim, todas as vezes que você vai fazer a ilustração, você tem que entender que a ilustração não pode dominar o texto, é o texto quem domina o pregador, não o ato da exposição. Ou seja, é por isso que a gente explica o texto e o texto fala por si só. A ilustração é apenas para dar um foco na hora dele entender. Por exemplo, você tem uma ilustração, eu achei muito interessante. Um pastor foi pregar numa ilha, numa tribo indígena. E de repente, quando ele chegou lá, ele queria falar sobre celular. Sim. E na tribo indígena não tem telefone, não tem celular. Então o que foi que ele fez? Ele foi espiritual? Não. Ele foi criativo. Foi o que ele fez. Tá vendo esses tambores que vocês têm, que vocês tocam? Ele disse sim. É da mesma forma o celular. Ou seja, o celular, ele gera som, emite voz. Os tambores que vocês fazem também faz. Pronto, acabou-se. Perfeito. Ele se fez ser compreendido, não foi, Elton? Exatamente. O que foi que ele fez? Ele ilustrou para que eles tivessem uma acessibilidade naquilo que ele estava falando. Então, perfeito. É muito interessante. Segundo, a ilustração, ela é o meio na pregação. Ela não é a base. Ela não é a base. Qual é a base? A base é a palavra. A base é a palavra. A base é a palavra. Aí, tem gente que eu acho incoerente, tá? Eu acho incoerente. Eu acho muito incoerente isso.
que eu vou falar. Tem Pode gente falar. que começa a pregação contando uma ilustração, contando um algo. Eu acho incoerente. Nos livros que eu li, a gente começa com o texto. É o texto que é a firmeza, é o texto que é a base. Se a gente pegar o texto de Lucas 24, 27, o que o texto vai dizer? Olha, esse texto mudou minha vida na pregação em todos os aspectos. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava nas Escrituras. Nas Escrituras. Acabou-se. Aí a gente tem a Perfeito. base da pregação, as Escrituras, a gente tem um conhecimento da pregação, começando por Moisés e por todos os profetas. Aí a gente tem a explicação da Escritura, Meu Deus. explicava-lhes. E aí a gente tem a centralidade da pregação, explicava-lhes o que dele quem? Jesus se achava. Meu Deus. Então, ali que é importante dizer que toda pregação que não contém Jesus, fica Perfeito, velho. difícil. Perfeito. Fica difícil Fica porque difícil. Jesus é o centro da Bíblia. Centro de tudo, na verdade, né? Exatamente. Na verdade, a nossa verdadeira Exatamente. motivação deve ser apresentá-lo, né, às outras pessoas. A Não nossa entendi, motivação, Alex. a nossa motivação deve ser sempre apresentar Cristo às pessoas que estão nos ouvindo. Exatamente. Então, até na hora de ilustrar, o foco é esse. Eu tenho que ilustrar, não é para o povo dizer assim, ó, poxa, o pastor Weldo conhece muito, poxa, o Alix conhece muito, fulano. Não, 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 não. O foco é a glória de Deus. O foco é a glória de Glória Deus. a Deus. Falando nisso, deixa eu apresentar aqui aos pregadores, Apresenta ó, aí. a supremacia de Deus na pregação. Você quer pregar para a glória de Deus? Compre esse livro, você vai aprender muito mais sobre teologia, estratégia e espiritualidade do ministério. Tudo que se faz para a glória de Deus. E terceiro, a ilustração, ela lança a luz no sermão, mas ela não tem a capacidade de transformar. Perfeito. Então, Porque quem transforma é o texto. respondendo a pergunta do irmão Jefferson Cirino, ele disse assim: a ilustração é meio que uma cereja do bolo, além da aplicação? Ele está perguntando. Pode ser, sim, pode. Pode ser, né, Elton? Porque a ideia não é jogar a luz para iluminar. Então, acabou-se. Ó, o Misa falou uma coisa muito interessante. Para a ilustração ser eficiente, ela tem que vir a partir de algo que o público tem familiaridade. Isso, a gente falou isso no início. Perfeito. Falando disso Exatamente. perfeito. Aí você fechou com Então, chave de ouro com esse negócio do tambor da tribo e o pastor falando sobre celular, não é? Ele teve a exatamente. habilidade, né? Na verdade, também o pregador tem que. Você usou a palavra inteligência, Elton, e eu coloquei habilidade, mas é a mesma coisa. O pregador precisa ter essa habilidade, não é? Concernente às suas ilustrações para se fazer conhecer, se fazer conhecido ao público que está lhe ouvindo, facilitar a compreensão do público. Você usou o texto de Marcos 4:33, que eu gosto muito. Jesus falava conforme eles podiam compreender. Então, o intuito do pregador nunca deve ser mostrar quão grande é o seu grau de conhecimento. O intuito do pregador é se fazer conhecido, porque o objetivo dele é explicar o mais simples possível para as pessoas que estão lhe ouvindo. Inclusive, para você continuar, inclusive, através dessas lives, eu fazendo as minhas anotações, Deus me deu uma frase muito interessante que eu estou guardando ela no meu coração. Em todas as lives eu estou falando. Seja fala que eu simples, anoto. Fala que seja eu anoto simples, aqui. pronto, seja simples sem deixar de ser interessante. Top. Como é? Seja Seja, simples, rapaz, é, muito bom. Seja simples sem deixar de ser interessante. Aí você entrou perfeito. num ponto agora cabal aqui que eu quero falar sobre quatro verdades para a gente, sabe, criar criar e passar, na verdade. Na verdade, não é criar, trabalhar a ideia da ilustração. Perfeito. Deixa eu usar aqui minha mão, que é bem Vai. pedagógico. Imaginação, impulso, entusiasmo e criatividade. Imaginação, impulso, entusiasmo e criatividade. Não sei se os 4. irmãos pegaram aí. Então, como é que eu faço a pregação ficar muito mais clara por meio da ilustração? Essas quatro, vamos dizer assim, essas quatro escadas. Primeiro, imaginação. Por que imaginação? Porque é aqui onde está a arte de pensar. É onde explode as ideias. É onde Perfeito. explode as ideias. Um certo pregador disse que um certo pastor, esqueci o nome dele agora, mas ele disse que o pregador tem que emprestar para Deus a boca e os lábios.
a boca e os lábios. Eu quero fazer um acréscimo com muito zelo e temor à frase desse pregador. Qual é o acréscimo? Eu costumo dizer que o pregador precisa emprestar não só a boca e os lábios, mas três coisas: a mente, o coração e a boca. Aleluia. A mente, o coração e a boca. Porque a mente projeta o pensamento, o coração pulsa o pensamento e a boca verbaliza o pensamento. Aleluia. Então, quando você deixa o texto dominar a tua mente, o teu coração e a tua boca, não tem como não haver resultados. Então, a imaginação, Alix, ela é trabalhada pelas explosões da ideia. Vou dizer outra coisa. Eu tenho um livro chamado Os Grandes Pregadores e Pensadores. Uma coisa, Jonathan Eduardo disse que eu nunca esqueci. Um dia, conversando com o Fábio, ele disse, o pregador tem que ter cuidado. Na hora que ele está lendo, a sua mente está trabalhando. Isso. Está fervendo. Está em atividade. E o mundo espiritual também está. Tanto o mundo espiritual do bem quanto o mundo espiritual do mal. Então, cuidado. Que quando você está trabalhando para alimentar uma igreja, a sua mente está em trabalho. Então, ela está trabalhando. Ela pode ser alvejada por ideias diabólicas. Perfeito. Ideias diabólicas. Então, é muito cuidado. Então, imaginação é explosão. Então, a imaginação, ela vai alimentar o meu impulso. O que é impulso? É o ato de lançar algo para algum lugar. Então, primeiro eu penso, o meu pensamento, ele alimenta o meu impulso para eu fazer algo. E como é que eu tenho que fazer algo? Tanto para pregar como para ilustrar com entusiasmo. Alix, você já deve ter ouvido. Pregador, quando vai pregar que vai ilustrar, aí ele sabe, aquela monotonia, né? A gente é mais ligeiro, né? Você tem seu gingado, até eu tô gingando aqui também. Tá entendendo? A gente joga a Bíblia para cima, mexe as mãos. Então, o que é o entusiasmo? O entusiasmo ele trabalha três coisas: emoção, fervor e intensidade. Isso, perfeito. Sabe por quê? Se você está trabalhando um texto que você quer ilustrar, meu irmão, você tem que ilustrar com emoção. Tem pregador, né, que tem dificuldade de passar o texto com emoção. Então a gente precisa passar com emoção. Da Segundo, vida. Da vida mesmo, literalmente. Né? Perfeito. Pregar é pregar com vida. O que diz Paulo em Romanos 12:11? Sede fervorosos, servindo ao Senhor, ao fervor. Aleluia. Uma vez eu estava num culto, a gente estava em via pública lá em Macaíba, aí, irmão, vamos orar aqui para Jesus batizar no meio da rua. Aí deram o microfone, irmão, Senhor, estenda as tuas mãos sobre essa juventude. Aí o pastor olhou assim e disse, pelo amor de Deus, cata o microfone da mão desse abençoado. Aí cataram o microfone, Senhor, entusiasmo mesmo, entusiasmo, né? E intensidade. E quarto, para finalizar, o entusiasmo tem que ser feito com criatividade. O que é criatividade? É inventatividade. Amém. É inovar sem ferir. Então você pode muito bem usar a inteligência sem ferir os princípios. Você pode muito bem usar ilustrações sem ferir. Então, para finalizar, meu amigo, a ilustração ela tem que ser feita, porque o mestre da ilustração, chamado Jesus, trabalhou muito. E os métodos associativos e comparativos de Jesus foram formidáveis para exemplificar e trazer a realidade do texto. Você vê que só em Mateus 17, Mateus 13, Jesus usa, e o reino dos céus é semelhante, é comparado, é associado. Entendeu? Ilustração. Então, tem que ser usada com moderação, com cuidado e com eficiência. Elton, que live abençoada, que live proveitosa. Eu tenho certeza que serviu de edificação para muitas pessoas e esse é o nosso propósito. A falta de equilíbrio nas ilustrações é erros que pregadores não devem cometer. Seja equilibrado. Use-as, mas jamais deixe-as se sobressair ao texto. Falamos aqui sobre veracidade, falamos aqui sobre significado, falamos aqui sobre essência, falamos aqui sobre orientações. E eu quero agradecer, Elton, que já está encerrando essa live, porque coisa boa, não sei o que é que tem, passa rápido. Mas eu gostaria que muitas pessoas, Elton, pediram o título dos livros e o nome dos autores. Aí eu queria que você colocasse, eu vou lhe marcar na live, você colocava o nome para as pessoas irem na live lá, e comentarem também, marcarem 2 pessoas e fazerem também as suas perguntas. Elton, brigadão, mano.
Eu quero que você dê a sua palavra final aí, agradecendo o pessoal e obrigado pela sua disponibilidade. Meu amigo, eu que agradeço, tá? Deus abençoe você, sua família, seu ministério. Você sabe que eu torço muito por você e oro. Você sabe que tem um amigo e irmão aqui que está orando por você e por todos os nossos irmãos e amigos aí de Natal, tá? Louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, a participação é formidável de todos, o pessoal tem o desejo de aprender, e isso é muito importante, né? Então que Deus continue abençoando todos e vocês. Grande abraço. Deus abençoe. Obrigado, Pai do Senhor, mano. Senhor. Rapaz, que live abençoada, gente. Se você sentir que precisava ouvir o que foi falado hoje, você vai lá, a live vai ficar salva. Todas as lives estão ficando salvas. Nós começamos com o pastor Maurinho, depois fizemos uma só, fizemos com o Predes, fizemos com a Misadai, estamos fazendo com os nossos amigos. Todas as lives estão salvas. Essa é a sexta live. Pastor Maurinho está aí, Deus abençoe. Walter, cantora Ilma, Fábio Soares, Diego, gente, Claudijane, Tirley. Gente, é muita gente mesmo. Amanhã, deixa eu falar, senão vai terminar. Amanhã, quem vai estar conosco é o pastor William França, do campo aqui de Parnamirim. Para mim, um dos maiores teólogos que nós temos na nossa Assembleia de Deus aqui no estado do Rio Grande do Norte. O William França. E amanhã a gente vai estar falando sobre o tema. Se liga aí no tema de amanhã. Pregar, se liga aí no tema de amanhã. Gritar exageradamente no microfone. Gente, nós somos pregadores pentecostais. Há determinados momentos na nossa mensagem que a gente aumenta o tom de voz, isso é normal. Mas tem gente que grita de maneira exagerada no microfone, provocando um desconforto naqueles que estão lhe ouvindo. Então amanhã nós vamos falar sobre isso, que inclusive é um assunto que entra também a ética e a postura que nós devemos ter no púlpito. Mais uma live da série Erros que Pregadores Não Devem Cometer. Gente, a gente às vezes no momento da pregação, a gente não aumenta o tom de voz, isso é normal. Principalmente a gente que somos pregadores pentecostais. Mas gritar do começo ao fim, você vai queimar a bobina do microfone e vai deixar um prejuízo para a igreja. Então a gente precisa também saber ter ética, postura e se conduzir de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Amanhã, pastor William França, tá bom? Espero vocês amanhã. A partir das 11 horas da manhã, compartilhe essa live, vai ficar salva. Quando a live ficar salva, eu quero que todos vocês, em nome de Jesus, vá lá, marque 2 pessoas, façam as suas perguntas, e o pastor Elton John vai deixar os livros, o título dos livros lá salvo, tá bom? E também os autores. Vai lá, é importante o seu comentário depois que a live estiver salva. Compartilhe essa live, se você achar que foi proveitosa. Compartilha para alguém, tá bom? Ou vai lá no comentário e marca as pessoas que você acha que deveriam ouvir essa live. Então eu quero agradecer a todos vocês. Obrigado pela colaboração. Obrigado pela participação. E, acima de tudo, obrigado pelas suas orações. O nosso intuito é fazer 50 lives. Pastor Maurinho vai voltar. Pastor Elton vai voltar. Fábio é segunda-feira. Walter será no domingo e amanhã será o pastor William. A gente vai ter Helder Gomes, vai ser na quarta. A gente já está quase tudo certo com os pregadores de segunda e terça, praticamente toda semana fechada. Nosso pastor Bruno Rodrigues vai participar. Eu vou ligar para o pastor Jairo Cailo, vou falar com os pastores Clauber e Kleber Maia para participarem com a gente. Tem sido de muito proveito. A sexta nós terminamos agora. Nosso intuito é fazer 50, preparar um seminário para estar dando nas igrejas de forma gratuita, preparando o povo para que o povo seja edificado através desse seminário que a gente quer fazer, erros que pregadores devem evitar. Gente, muito obrigado pelo carinho. André, Deise, cantora Ilma, Rafael, R. Douglas, André, gente, são Fátima Peixoto, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela atenção, tá bom? Deus continue abençoando vocês, continue orando pelo irmão Alixson, continue orando pela minha casa, pelo meu ministério. Nossa irmã Gisele Queiroz, Deus abençoe você. Somés, Deus abençoe, irmã Fátima. É muito bom estar com vocês. Então amanhã, não percam, às 11 horas. Gente, vou lançar um desafio. Convida só mais um, para assistir amanhã, através aqui do meu Instagram. Amanhã, a partir das 11 horas, Eudes, convida mais alguém, Eudes.
Amaílde, Anderson, André, Fátima. Convida mais alguém? Gisele Queiroz, convida mais alguém, tá bom? Amanhã vamos falar sobre erros que pregadores não devem cometer. Gritar exageradamente no microfone. Jairo, convida mais alguém. Raedson, convida mais alguém, que amanhã nós vamos estar aqui. Obrigado pela